Bom, quem está aqui no estúdio também para dar o seu bom dia é o Dr. Pedro Boareto. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom dia, doutor. Doutor, mais uma quinta começando e o senhor, claro, vai trazer mais um tema pra gente, porque STF, Justiça, tá tendo bastante holofotes nos últimos tempos, né, doutor? Sem sombra de dúvida, Tony. Muitas pessoas, um número elevado de pessoas, e acaba me perguntando sempre quando eu encontro, mas doutor Pedro, para que existe o Supremo Tribunal Federal? Tem que acabar com isso, tem que acabar com aquelas pessoas que estão lá, elas precisam deixar o cargo. Eu até muitas vezes concordo com relação à questão dos procedimentos referentes às nomeações dos ministros do Supremo. Tivemos recentemente aí um ex-ministro da Justiça que foi nomeado aí ministro do Conselho do Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino. Eu até concordo com relação a essas nomeações, o questionamento que são diversas vezes realizados. Agora, a importância do Supremo Tribunal Federal, eu vou hoje aqui deixar um exemplo bem claro da real importância do Supremo. Nós sabemos que, como a gente já vem falando aqui por diversas vezes, que existem inúmeras leis que por vezes não têm a eficácia que se espera e outras até que não estão em conformidade com a nossa realidade. Hoje as coisas mudam, de uma forma muito rápida e infelizmente as nossas leis são bem antigas e qualquer alteração ela demanda aí um certo tempo e principalmente boa vontade dos políticos, que são os responsáveis aí pelas nossas leis. Sem contar que a nossa Constituição está repleta de emendas, né? Parece um costurão lá, todo rasgado. Mas se você, Marquinhos, analisar, a nossa Constituição é de 88. Uhum. Então imagina, né? Imagina o quanto o mundo não teve aí alterações de 88 até hoje, né? Até o que justifica essas emendas à Constituição, mas, 36 anos, né? Mas mesmo assim nós temos inúmeros problemas que infelizmente não tem um respaldo e não tem um amparo jurídico, não tem uma lei que se aplique àquele caso especificamente. E essa discussão vai para o Poder Judiciário e ela muitas vezes acaba no Supremo Tribunal Federal, se judicializando, né? Que é o órgão máximo para decidir e definir o tema. Nós sabemos aqui que a lei instituiu a licença maternidade e a licença paternidade. Licença maternidade para as mulheres, né? Paternidade para os homens. Das mulheres, 120 dias, dos homens, 5 dias, muito embora tenha um projeto atual aí discutindo o aumento desses dias, referente aos homens, especificamente. Mas daí, Tony, Marquinhos, com essa mudança, né, do mundo, essa modernidade, né, do mundo e principalmente das relações entre as pessoas, nós não havíamos nos adaptado a situações que ocorrem hoje normalmente, né, que antigamente era muito mais difícil ocorrerem, mas hoje, né, até pela liberdade que as pessoas sempre tiveram, mas hoje, né, essa liberdade não é tão condenada como era anteriormente, mas hoje nós temos uma liberdade um pouco mais ampla, né? E aí, Tony, Marquinhos, nós pegamos esse exemplo do auxílio da licença maternidade e paternidade e nós trazemos uma situação prática, uma situação atual. Numa relação homoafetiva
duas mulheres. Uma delas engravida, nasce a criança. E aí? Como fica a situação dessas duas mulheres que são mães, né? Ao mesmo tempo mãe e pai, né? Daquela criança? Como fica a situação delas referente à questão da licença? Inclusive, ontem nós tivemos um julgamento relacionado a uma servidora municipal de São Bernardo do Campo que entrou na justiça para ter o direito, né, doutor? É exatamente esse o tema, né? Esse julgamento que eu trago aqui para reflexão. É uma questão de uma servidora que queria ter o seu direito assegurado da licença. Pelo contexto da história, a que está pedindo o direito de licença maternidade foi a que forneceu o embrião, né? E a companheira dela que fez a gestação. E a que fez a gestação é autônoma, não poderia ter a sua licença. Isso. E a que deu o seu embrião que gostaria de ficar cuidando da criança que é servidora, né? Isso? Exatamente, é essa a discussão. Em tese, somente teria direito, né? Em tese, somente teria direito a quem gerou o filho, quem concebeu, né? Uma mulher que ficou grávida, né? Que teve ali a criança, essa mulher teria o direito. Porém, como o Tony mencionou, ela é autônoma. Eu acho que não se discute, neste caso, que as duas cuidarão da criança, né? Nesse período, principalmente inicial, pelo resto da vida, na verdade, mas nesse período inicial, as duas vão se dedicar aos cuidados da criança. Isso não se discute. Mas a grande questão é, não existe lei que ampare essa situação. Não existe lei. E a servidora acionou o Poder Judiciário para resolver o problema. E aonde foi parar essa questão? Exatamente no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo Tribunal Federal reconheceu? O que o Supremo Tribunal reconheceu? Nos casos onde a mãe, quem gerou a criança, quem concebeu a criança, não tenha solicitado ou requerido qualquer licença maternidade, né, a companheira, no caso dessa servidora, terá o direito à licença completa, 120 dias. Né? Mas o Supremo, diante desse julgamento, diante desse impasse, precisaria também já se precaver e resolver uma situação que pode acontecer com qualquer outra pessoa. E se essa autônoma, na verdade, também fosse funcionária e tivesse a licença, as duas teriam direito à licença? Isso não é objeto do processo, em tese, né? Mas é uma questão que precisa ser resolvida, que em inúmeros casos também batem a porta do judiciário para tentar resolver, né? E ainda não tinha nenhum caso semelhante ao Supremo, mas nós sabemos que é uma questão que também precisa de uma solução, porque não temos lei também para essa questão. E o que o Supremo fez? Decidiu que nesses casos onde as duas mães são funcionários e teriam direito à licença, né? A funcionária que ficou grávida terá direito à licença maternidade, 120 dias, e a companheira, a outra mulher, no caso hipotético, terá direito à licença paternidade, 5 dias. Então o Supremo, dentro de um caso prático, numa omissão da legislação, mas diante de uma realidade, de um fato que realmente acaba acontecendo, veio e solucionou um problema que pode atingir aí inúmeras pessoas que podem estar passando ou passaram pela mesma situação. Então, nesta circunstância prática,
fica evidenciado a importância do Supremo Tribunal Federal. O poder que o Supremo tem para solucionar questões do cotidiano que impactam na vida de diversas pessoas. Não é só a questão política, que é o que mais está na mídia e que muito se fala do Supremo. Principalmente essa queda de braço agora, ontem, inclusive, tivemos aí relacionado à descriminalização das drogas, né? Sim. Não é apenas nessas questões, mas nas questões cotidianas, né? Nas questões cotidianas que acabam impactando na vida de muita gente. Então é importante ter isso em mente, né? Ter isso em mente e principalmente saber que o Supremo Tribunal Federal tem sim a sua importância. Tem sim a sua importância. Isso fica evidenciado nessa situação prática. Fechamos então, doutor? Fechamos, Tony. Só preciso fazer uma única última observação. Algumas pessoas me pararam desses dias na rua, até fazendo alguns questionamentos, perguntando que, tempos atrás aqui, Tony, nós comentamos a respeito de um probleminha, onde Dona Odete não estava fornecendo bolinho de chuva para o seu filho preferido, que Sim. no caso sou eu. Eu ia entrar nessa conversa. Quando ele fala tem um adendo, eu já... Pode preparar que vem chumbo grosso, hein? Eu sempre falo, não, olha, no mesmo dia, né, Dona Odete já providenciou e encaminhou. E agora, até para não correr nenhum tipo de risco, ela prepara a minha marmita de bolinho que é especial, né? E lacra, porque quem faz o transporte desse bolinho de chuva é a Dona Thaís Boareto. E Dona Thaís Boareto tem alguns problemas, que a cada buraco que ela passa com o carro, ela pega um bolinho. Então, para não correr risco, minha mãe já lacra e já entrega. E sabe o que é o pior de tudo que eu fiquei sabendo, Marquinhos? Fale. Que Dona Odete fez também um pouco para nos presentear, só que ela foi proibida de mandar para o filho dela aqui, não preferido, chegou sabe? Que sou eu. O frete, você viu? O frete não deixou Chegou ao chegar. ponto final, Não deixou. Até quero mandar um abraço pro... Foi abortado o processo. Até quero deixar um grande abraço para Roquinho Forneto, um grande amigo, uma pessoa muito querida. E Roquinho também encontrou com minha mãe no supermercado esses dias e perguntou: e aí, fez o bolinho de chuva pro menino lá ou ainda não? Porque o Roquinho, a última vez que prometeu feijoada pra gente, ele chegou com um balde aqui de 5 quilos de feijoada. Isso depois. é verdade, hein? Ele inclusive convidou a gente pra estar presente, mas evidente, né? Devido aos compromissos aí do capivariano, né, Tony? Que geralmente é final de semana. Então eu já vou deixar aqui uma observação. Roquinho, eu adoro feijoada. Eu adoro feijoada. Dona Odete. Olha, eu comi feijoada acho que uns 15 dias, cara. Dona Odete, aquele combinado nosso da senhora fazer e eu ir escondido aí, só mandar foto depois pros bonitos, tá de pé, viu? Um abraço, doutor. Um abraço, bom restinho de semana. Valeu.